de alguns aspectos que são importantes, né? Você é uma pessoa que eu considero visionária, né? Porque você teve a Obrigado. coragem de criar seu método, né? A sua metodologia. E eu queria começar perguntando para você como começou essa história. O método de natação, ele, na realidade, ele foi uma consequência, né? Eu, como professor de natação, durante 10 anos aí numa rede de credenciado, eu saí, né, de ser professor, eu fui crescendo até o cargo de liderança, virei supervisor, mas o que eu sempre percebi dentro nesse espaço de tempo, é padrões, né, ou gaps em relação à motivação dos alunos para se permanecer tanto mais tempo na aula. Então, o que eu percebi é que a gente não dava tempo de ensinar os alunos a nadarem os 4 nados ali, eles saíam com uma idade padrão. Certo. E eu, como líder, né, e tendo o poder de influenciar ali em novos métodos, em novas ideias, eu comecei a investigar possibilidades para mudar isso, dentro da própria organização que eu estava. E dentro da minha área específica, né, na educação física e na natação, eu fiquei muito limitado, não tinha muito recurso que a gente implantava, a gente acabava fazendo mais do mesmo. Então eu decidi buscar conteúdo sobre motivação humana. E aí eu caí na área do desenvolvimento humano, foi aí que eu acabei me apaixonando aí por esse caminho. E esse caminho ele me deu novas ideias. E essas ideias a gente foi aos poucos incorporando. E num determinado momento eu percebi mas percebi meio que sozinho, né? Que isso poderia ter um impacto. E naquele tempo eu não tinha como levar muito isso de forma específica ali. Então, as minhas ideias naquela época, elas não conseguiam ser entregues da forma que hoje elas estão, né, na prática. Uhum. E a gente não tinha muita adesão das ideias, né, porque eram umas coisas, né, quem na área de educação física, o empresário, que queria ouvir falar de Skinner, de Maslow, né, dessas coisas, da pedagogia. Então, as respostas que eu tinha como coordenador, cara, volta lá e faz o seu e para de viajar na maionese, né? Sim. Mas depois que a gente estuda e acessa conhecimento, a gente entende, né, que a pessoa que não tem outro conhecimento, a gente precisa saber a diferença. Mas eu não conseguia mais continuar da forma que eu estava sem que eu pusesse isso em prática. Então eu resolvi comprar minha academia, aí me planejei para isso, acabei pegando uma academia praticamente quebrada, com 40 alunos ali no início, e aí a gente colocou a metodologia técnica que eu já tinha praticamente desenvolvido, mais as ideias aí que foram surgindo. E num determinado ponto, a gente percebeu que os alunos começaram a ficar mais tempo, que era o grande objetivo. Então, a minha academia ela cresceu muito no número de alunos e esses alunos permaneceram mais tempo. Quando eles permaneceram mais tempo, eu percebi que eu tinha um conteúdo que poderia ser levado para o mercado. Aí Tá. nasce a ideia de montar um método de ensino e levar isso para fora. Tá. Então, a gente pode dizer que isso surgiu de uma necessidade, uma questão que você observou, né, para poder otimizar o tempo dos alunos, a questão do aproveitamento das aulas e também que a sua academia, quando você empreendeu, passou a ser o teu campo de aplicação dessas práticas, é isso? Exatamente. O que talvez eu não tenha deixado claro, assim, o tempo que eu falo não é na aula, né? É o tempo que o aluno sai da natação. Então, a gente percebia isso. Isso é o comum da natação, né? Quando a Tá. gente olha para a natação infantil, existe, parece que um prazo. A criança ali depois de 2, 3 anos, a maioria acaba saindo da academia. E a questão sua de incômodo, vamos chamar assim, de dor, né? Vamos chamar de dor. Era prolongar isso, é isso. Exatamente, porque Tá. eu durante muito tempo, eu dava 18 aulas de natação por dia. E eu tinha os feedbacks dos pais da seguinte forma: ó, a gente te adora, não tinha nenhum tipo de reclamação, mas ó, meu filho não quer mais vir, é normal. Então, isso é muito comum na natação. Todo mundo Tá. aceita. Eu não achava muito normal, eu achava comum. Mas eu falei, o normal seria se esse aluno continuasse gostando de ficar pelo menos aí mais uns 2 anos nadando, né?
Então, a gente começou a pensar nessa dor, e essa dor fez a gente buscar alternativas, né, para aumentar o nível de motivação dos alunos no tempo.